Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão unânime e histórica. Cai o uso de um dos principais caminhos para a impunidade de assassinos de mulheres no Brasil. A tese de legítima defesa da honra está proibida desde a fase da investigação até o julgamento. O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje uma tese que servia de base para a impunidade de agressores e assassinos de mulheres. Numa decisão unânime e histórica, os ministros proibiram o uso da chamada legítima defesa da honra. Foi a primeira sessão no plenário reformado. A troca do carpete foi um dos últimos atos de recuperação, depois do vandalismo no dia 8 de janeiro. Em pauta, a retomada do julgamento sobre uma tese usada em casos de agressões a mulheres ou feminicídios no Tribunal do Júri. A legítima defesa da honra. Por essa tese, um réu agressor poderia, numa reação a um adultério, por exemplo, alegar que sua honra havia sido ferida. No limite, essa tese poderia ser usada até para inocentar um assassino. Mas não há no Código Penal nenhuma menção a essa suposta legítima defesa da honra. O Código Penal estabelece apenas que a legítima defesa pode ser empregada para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Segundo a lei, a defesa em questão é a da vida, não a da chamada honra, uma espécie de puxadinho criado para livrar da condenação réus acusados de feminicídios. A ação contra esse argumento foi apresentada pelo PDT aqui no Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2021. Naquele mesmo ano, o relator, ministro Dias Toffoli, suspendeu por liminar o uso do argumento da legítima defesa da honra em julgamentos. E a decisão foi referendada por todos os ministros no plenário virtual. Este ano, o mérito da ação foi a julgamento no plenário presencial da Corte. No dia 29 de junho, o relator votou contra a aplicação da legítima defesa da honra. Ele afirmou que se trata de recurso argumentativo odioso, desumano e cruel, e que contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A legítima defesa da honra é um estratagema cruel, subversivo da dignidade da pessoa humana e dos direitos à igualdade e à vida, e totalmente discriminatória contra a mulher, por contribuir com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no Brasil. No dia seguinte, o julgamento foi retomado com os votos de André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que acompanharam o relator para tornar a tese inconstitucional. Hoje votaram os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Carmen Lúcia defendeu que, mais do que uma questão jurídica, a derrubada da tese é uma questão de humanidade. A ministra citou leis da época do Brasil colônia, quando a lei concedia ao homem o poder sobre o corpo e a vida da mulher, e na prática dava direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. Essa tese ficou de fora da atual Constituição. Ainda assim, continuou servindo até hoje para inocentar réus em casos de feminicídio. A vitimização do réu, nestes casos, se faz indo em busca de informações sobre a mulher, o que ela teria feito para merecer isso. Portanto, sendo merecedora do assassinato, no caso do feminicídio, o homem não teria feito nada demais. Isto não é algo que esteja afastado da realidade brasileira de 2023. Uma mulher é violentada a cada 4 minutos no Brasil, em 2023. Ao votar, Carmen Lúcia relembrou o caso da socialite Ângela Diniz, um dos mais famosos em que a defesa utilizou essa tese da legítima defesa da honra. Em 1976, Ângela Diniz foi assassinada com 4 tiros no rosto no Doca Street, em Búzios, no Rio de Janeiro. Doca era companheiro de Ângela e os dois haviam terminado o relacionamento pouco antes do crime. Ele só pegou 2 anos de prisão e ainda conseguiu a suspensão da pena. Somente 5 anos depois, em novo julgamento, Doca foi condenado por homicídio a 15 anos de cadeia.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, argumentou que a tese não é compatível com uma sociedade livre e democrática. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. O placar foi de 10-0 pela inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, que não poderá ser usada por advogados, policiais ou juízes de forma direta ou indireta. A proibição vale tanto para a fase de investigação dos casos quanto para as situações em que os processos chegam ao tribunal do júri. Os ministros também decidiram que tribunais de segunda instância poderão acolher recursos que pedem a anulação de absolvições anteriores, caso se baseiem na tese da legítima defesa da honra.